O sociólogo e urbanista Robert Park, influente pensador do século XX, assim definiu a cidade. É a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive de acordo com seus desejos. Se a cidade é o mundo que o homem criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Se for assim, uma construção coletiva, a cidade deveria ser de todos. Mas ela é? Ou o poder econômico e certas forças políticas que especulam, privatizam o interesse público e o fazem negócio, tornam-se donos da cidade e a descaracterizam como bem comum? Como resgatar o direito à cidade? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Hermínia Maricato, arquiteta e urbanista, que dispensa apresentações, e Marco Peixe, diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil. Bem-vindos. Obrigado. De quem é a cidade, afinal de contas? Hermínia. A cidade é de quem pode pagar pelas melhores localizações. As pessoas, elas não moram apenas dentro de casa. Elas moram na cidade. Você não existe sem interagir com a cidade, sem ir para a escola, sem necessitar de água, esgoto, mas também de um transporte que te leve num hospital, que nem sempre você tem perto da sua casa. Então, as pessoas moram na cidade. Uhum. E a cidade tem localizações completamente diferentes, algumas com muito equipamento. O mais importante é o de mobilidade, que te leva em todos os lugares, e outros em que você pode viver como se fosse num exílio. Então, a localização tem um preço. Quem mora melhor, e bem quem pode pagar pela localização. Ou seja, a cidade, como essa construção humana, ela reflete um pouco a estrutura de poder, a estrutura política, a lógica humana que domina entre nós. Classes sociais. No nosso caso, uma estrutura de classe. Sim, mas acima de tudo, ela é um grande negócio. Por quê? Porque na medida em que você tem preços diferenciados de pedaços da cidade, e esses pedaços geram renda imobiliária, a cidade é uma disputa para a apropriação desses espaços diferenciados e mais caros, e que geram renda imobiliária. Ou seja, a cidade tornada capital. Ela é uma mercadoria. Marco, entra na conversa. Como pensar o direito à cidade? Se Hermínia acabou de nos dizer aqui, olha, a cidade é um negócio, a cidade não é de todo mundo, na prática, né? Embora ela seja... O projeto é de que a gente tivesse direito à cidade, todo mundo tivesse o mínimo de condições de morar bem, de ter mobilidade urbana adequada, de acessar os equipamentos públicos e os serviços privados de maneira adequada, de ter segurança e confiança de poder andar tranquilamente na cidade. E efetivamente a gente não tem isso, né? Exatamente, é aí que está o grande desafio. Porque se imaginarmos que a cidade, as sociedades constroem as sociedades de acordo com a imagem que elas têm de si, ou seja, o homem constrói a cidade de acordo com aquilo que ele vê de si mesmo, né, e o que ele espera com relação ao próximo também. Então, dentro de uma sociedade hoje extremamente baseada no consumo, a gente acaba tendo a cidade e o direito à cidade como um produto, né? Uhum. Então, se imaginarmos que nós temos que construir a cidade num grande pacto, onde os diferentes interesses que agem na cidade, né, que vivem a cidade, esses diferentes interesses deveriam ter o seu espaço, né, numa grande negociação, numa grande construção coletiva, né, isso acaba sendo muito desequilibrado, porque nós sabemos que existem na sociedade agentes, elementos e interesses que
tem muito mais poder, né, de negociação e de influência e de ação, né? Então, isso acaba gerando as cidades que nós temos hoje, que são, e que sempre tivemos, que são cidades realmente excludentes, que não são democráticas, né, que não proporcionam isso que a gente imagina como um direito básico, né? Dá para falar, Hermínia, que se não é um direito, efetivamente, a cidade como tal, né, é um privilégio de alguns? Ah, mas sem dúvida. E aí você cria uma quantidade enorme de população excluída da vida da cidade, que está ali, de algum modo, tentando viver das sobras da cidade ou então simplesmente servindo aos privilegiados que têm direito à cidade. Olha, vamos dar alguns exemplos. Em São Paulo, o Jardim Paulista tem expectativa de vida de 80 anos. Itaquera é de 54 anos, na mesma cidade. Claro que há diversas causas, não é só apenas o urbano. Uma delas, por exemplo, é que o genocídio da população negra faz com que abaixe A expectativa de vida nas periferias. Né? Isso. E nós ouvimos aí que a polícia diz que a abordagem tem que ser diferente no Jardim Paulista. Ou seja, oficializando, institucionalizando a discriminação e o preconceito. Isso. Agora, o que eu considero assim a tragédia dessa desigualdade, o Brasil é um país muito desigual ainda, nós sabemos disso, né? É a questão da mobilidade. Segundo a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, nós temos, acho que isso em 2013, né? Precisaria atualizar. A viagem média metropolitana, ou seja, estou falando dos 39 municípios que compõem a região metropolitana. De São Paulo. De São Paulo. Você tem 70% do emprego no centro expandido do município de São Paulo. 70% do emprego está ali. E vem, então, os trabalhadores de toda a região. Tem que afluir para esses locais. Isso. Né? A viagem média era de 2 horas e 40 minutos. Então, você tem uma parte da vida das pessoas que é perdida nos transportes. E, evidentemente, demora mais quem depender do transporte público e quem mora na periferia. Não é? Então, tudo é muito desigual. A gente pode até dizer que houve uma certa democratização em que todo mundo perde tempo no trânsito, inclusive a Mercedes-Benz. Fica parada no congestionamento. Não é isso? Mas se você vê os dados, renda e tempo de viagem, você vai perceber que os pobres e que moram nas periferias perdem muito mais tempo. E o direito à terra urbana? A gente tem, e talvez nas últimas décadas do Brasil, os 2 grandes movimentos populares são movimentos de reivindicação da terra, do direito à terra. O MST, o movimento do sem terra, e o MTST, o movimento do sem teto, né, que é ter um lugar decente para morar, e o lugar para morar não é apenas o lugar, né, como disse a Hermínia também, é um lugar que tenha transporte, que tenha acesso a comprar alimentos, que tenha acesso a um hospital, a uma escola, ao trabalho, enfim. Né? Esses movimentos, eles são, de algum modo, a esperança ou o caminho para a gente poder começar, de fato, a democratizar as nossas cidades? Esses movimentos eles chamam a atenção para uma coisa fundamental que toca o que a Hermínia está dizendo, que hoje a gente tem uma quantidade imensa de imóveis subutilizados numa região extremamente bem dotada de infraestrutura. O centro, né? O centro de São Paulo, por exemplo. Né? E enquanto as populações mais pobres, elas sempre são levadas aos extremos da cidade. Né? Porque o valor da terra é mais baixo, até por questões mesmo de organização sociopolítica. Essas populações são sempre levadas para as periferias. Então, esse caminho de volta, eu vejo como condição fundamental, né, de você reocupar áreas com infraestrutura, é um caminho fundamental para você ter uma cidade mais democrática. Né? Até porque é uma coisa perversa, porque esse caminho acaba gerando
a piora da qualidade de vida, inclusive das populações mais ricas, inclusive, né, que também passam, o que a gente estava falando, né, a Mercedes fica parada no trânsito, então é uma coisa completamente perversa. E os bairros chiques são cada vez mais bunkers, né? Exato. Espécie de celas com muros enormes e tal, para as pessoas Passam ao ficarem largo do que a gente imagina fechadas ser dentro uma de casa ou cidade. dentro do carro, né? Exatamente. Passam ao largo do que a gente imagina ser uma cidade ideal, né? Então, esses movimentos chamam a atenção para uma coisa que é fundamental, que os governos e as instituições passem a olhar com outros olhos, né, para essa condição. É uma forma de levar à tona um debate. Uma colega de vocês, importante urbanista brasileira, Raquel Ronick, escreveu um livro recentemente sobre a experiência dela, inclusive como delegada da ONU, né, a Guerra dos Lugares, né, na qual ela faz vários apontamentos, conta muitas experiências em vários países, mas eu queria destacar um ponto, que é justamente o ponto dela dizer, olha, o direito à terra e à moradia, né, foi financiarizado. Ele passou por uma época de se transformar de uma espécie de direito público, regulado pelo Estado, na Inglaterra, na Europa, etc., em outros países, para a propriedade privada, por meio do financiamento e do crédito público. Hoje esse crédito foi privatizado, financiarizado, e você regula, portanto, para onde você envia as populações, o que vai ter, o custo do solo e da habitação. Virou uma questão, como você tinha dito, um negócio, um produto, virou uma questão econômica, fundamentalmente, e uma guerra do dinheiro, né? Há caminhos para a gente, de algum modo, enfrentar isso, Hermínia? Olha, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos e na Espanha é muito diferente do que acontece na América Latina e no Brasil, né? Se você for perceber o quanto a produção de espaço está financiarizada no Brasil, ela é ainda muito pouco relevante. O que você tem no Brasil, eu acredito muito na tese do patrimonialismo do Faoro. Não é? No Brasil, sempre o poder político e social foi ligado à detenção de patrimônio. Que antes de 1850 eram os escravos, depois de 1850 é a detenção de terra. Então, a terra, ela é um nó das relações sociais no Brasil. E ela continua sendo... eu estou voltando de Uberlândia, você tem fazendas dentro da cidade servidas de infraestrutura e, ao mesmo tempo, o pessoal da geografia me mostrou o mapeamento de 20 ocupações de terra do tipo de movimento. É um pessoal que é constrangido a ocupar terra porque não tem para onde ir. Quer dizer, não é mercado e não é Estado. Se a gente for verificar, por exemplo, e tem terra demais numa cidade como aquelas cidades de porte médio, principalmente aqui mesmo, os 400 mil imóveis vazios que ficam na cidade de São Paulo, a maior parte é no centro, não é? Então... 400 mil imóveis vazios. Você imagina? Daria para suprir o déficit habitacional. Quantas cidades isso não representa? Não é? E aí, você tem uma população que avança para cima dos mananciais, onde é proibido ocupar, e todo mundo finge que não vê. Não, e compromete a nossa água, compromete etc, a água, as matas ciliares. Que é uma coisa fundamental para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, se você tem 1 milhão de pessoas dentro de mananciais, um edifício vazio no centro da cidade que não cumpre a função social, portanto, não cumpre aquilo que está na Constituição, aí é aquele auê, se criminaliza os movimentos, etc. Porque, como você disse, a propriedade é o que vale, né? Então, eu queria voltar a isso, então. Né? A última tese que a hipótese que está na minha cabeça é que o Brasil se desindustrializou nos últimos 30 anos. E aí eu fico pensando, onde é que está a burguesia nacional? Né? Uma coisa que a gente... A burguesia nacional... Eu diria que uma parte está em Miami, outra em Nova York, outra em Londres, outra em Lisboa. Mas aqui está aqui. Vamos pensar. O Bresser Pereira levantou a hipótese, ela está investindo em
em Tá no rentismo. papel, exatamente. Está investindo em papel. Mas depois de passar a fazer palestra numa série de cidades médias, que são os lugares que eu estou escolhendo, eu acho que ela está na especulação imobiliária. Grande parte dela. É o que eu tenho visto. E é burguesia local que deixa de produzir, o Capital Improdutivo, aí que é o livro do Ladislau Ladislau, deixa de investir em algo produtivo, investe em terra, imóveis, isso. Nós estamos saindo de um boom imobiliário, que foi de 2009 a 2014, que mudou a cara das cidades brasileiras. Isso que nós estamos conversando aqui, você tem isso, claro, em acordo com a flexibilização das leis, a Câmara Municipal, governos, etc., as cidades elas foram ampliadas. O limite de expansão urbana ele está esgarçado, ele incluiu muita terra rural no Brasil nos últimos anos. A legislação foi flexibilizada. Uma parte flexibilizada nesse sentido para pior. Isso, para permitir. A gente ela poderia viu o caso da Bahia, não viu o sim, caso lá da, né? Porque a gente poderia flexibilizar para dar acesso às populações periféricas, não foi para isso, né? Foi para especulação. Mas Olha, muitas vezes o discurso é nesse sentido. Eu orientei 2 doutorados que mostraram isso, que as cidades elas se rearranjaram a partir do recurso que veio para a construção civil, e você tem uma expansão da periferia, os pobres foram para a periferia da periferia, isso em São Paulo é notável, ocuparam novas fronteiras da área de proteção dos mananciais, e o que é interessante é que a elite está se autossegregando em loteamentos fechados. Os tais dos condomínios. Né? Que até agora a gente podia dizer que eram ilegais, embora dentro dele morem juízes e promotores públicos, como eu já constatei muitas vezes, não é? E agora não, agora o governo soltou uma medida provisória que vai dar para legalizar de tudo, né? Tudo que está em cima de terra da União, área sem compensação, questão ambiental é séria, que é a 759. Né? Exatamente. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento muito complicado, mas quando você olha aonde está a elite nacional, o que ela está fazendo, o que está acontecendo com as cidades, a terra continua sendo um elemento, esse sim, de segregação, de exclusão, de obrigar a população pobre a morar ilegalmente. Essa coisa de expulsá-la para as periferias. Expulsá-la para a não cidade, expulsá-la para aquela ausência de cidade, expulsar para a área de proteção dos mananciais, ou expulsar para a beira de córrego, APPs, APMs, não é? Então, essa questão parece incrível. Quando eu olho para a cidade da década de 80 e 90, quando nós tínhamos um projeto de prefeituras democráticas e populares, orçamento participativo, planos diretores debatidos com a população. Isso, CIEPs. No Rio de Janeiro, é verdade. Essa coisa toda, nós realmente demos uma regredida, e tudo isso muito em cima do negócio da terra urbana, que não é terra nua, é terra com algum investimento em cima, que é de infraestrutura, etc. Marco, você estava dizendo assim, ora, embora haja uma expropriação, né, do direito à cidade para a população, o discurso não é esse. O discurso especulativo, o discurso do negócio, o discurso é um outro. Que discurso é esse outro e como que ele é pregnante? Ou ele é simplesmente um discurso vazio e você omite as razões reais? Ou, pelo contrário, ele é um discurso que carrega uma capacidade de algum modo, convencer as pessoas de que é por ali mesmo? É muito complicado quando você pega uma população extremamente vulnerável, né, em uma demanda enorme por habitação, por exemplo, e produz habitação
para essa população completamente apartada da cidade formal. Então, isso inclusive com recurso público, com financiamento e tudo mais. Então, muitas vezes você tem um discurso de que você está proporcionando um sonho da casa própria, a qualidade de vida para essas pessoas, mas na verdade você está alijando essa população da cidade formal, né? E isso é muito complicado. É muito claro para a sociedade, por exemplo, o direito ao ensino de qualidade. Todo mundo, se você perguntar para as pessoas, todo cidadão entende o que é o direito ao ensino, à educação. Então, é um conceito mais claro. Quando você fala de direito à cidade, isso ainda é uma coisa um pouco nebulosa e que passa, inclusive, pelo direito à educação. Se você comparar o desempenho de um aluno que estuda num lugar desse e que tem um trajeto enorme até chegar à sua escola, depois da escola ele vai para o trabalho e também um trajeto enorme para voltar para casa. E não só isso, a falta também de acesso à cultura, acesso a uma vivência cotidiana da cidade, que traz uma formação para o cidadão. Quando ele é retirado disso, você está, inclusive, alimentando um ciclo, né, de exclusão, né? exato. De desigualdade. Tem a tese do Luiz Corrara que mostra isso, né, nos moradores de Cortiço, que o desempenho escolar é muito abaixo das crianças que não moram em cortiços. Então, o discurso de você está... Esse ano foram produzidas 10 mil residências, olha só, estamos acabando com... Só que a cidade, né, a forma como o homem encontrou de se organizar coletivamente não está funcionando. Então, a forma como o homem encontrou de se organizar coletivamente. Na verdade, a cidade se confunde com a própria noção de política desde os gregos, né? A ideia de polis, cidade, política, aquilo que tem relação com a polis. Que é essa coisa da gente poder negociar a vida gregária, a vida nos espaços construídos, as formas de relação e as formas de acesso às riquezas que aquela população produz naquele determinado ambiente. O que a gente está ouvindo aqui, da Hermínia e do Marco, é do quanto excludente, produtora de desigualdade são as cidades, sobretudo as grandes cidades, mas todas as cidades, nos modelos de país, enfim, de política, de economia, nos regimes nos quais a gente está colocando, e de negócios, né? Então, se nessa direção, quando a gente tem, eu queria trazer isso para uma situação, por exemplo, do grande município aqui da Grande São Paulo, que é São Paulo, né? Você falou, olha, a gente teve prefeituras ali nos anos 90, 80, 90 e tal, prefeituras progressistas comprometidas com certas dimensões em vários campos da cidade e que fizeram avançar certos aspectos e que em outros momentos eles regridem. Recentemente a gente assistiu em São Paulo uma gestão que fez movimentos na direção, por exemplo, de amplificar os modais de transporte, fazendo uma aposta de maneira mais efetiva na bicicleta, nas ciclofaixas, nas ciclovias, etc. Né? Fez uma aposta de ampliar as praças públicas e colocar Wi-Fi, laboratórios de tecnologia pelas periferias, iluminação LED, coisas desse tipo. De reduzir velocidade nas vias para reduzir a morte, etc., e para tentar aumentar a fluidez do trânsito, portanto diminuir um pouco desse tempo, né? Alimentos orgânicos na merenda escolar. Coisas desse tipo. Então eu queria trazer para vocês esse debate, quer dizer, a hora que isso volta para uma gestão, digamos, mais, para simplificar, mais neoliberal, né? Privatista, de mercado, todos esses avanços que, do meu ponto de vista, são civilizatórios, ainda que eles possam ser modestos em muitos aspectos, quando você vira num discurso e fala, isso não é eficiente, isso é perfumaria, a questão é eficiência, e eficiência é entregar a cidade para a iniciativa privada, né? Como vocês analisam esses confrontos que se dão no Brasil, inclusive com essas viradas tão bruscas, essas descontinuidades? Quer dizer, a variação de poder na democracia me parece ok, muito bem, mas qual é o jeito de evitar esse tamanho de descontinuidade? Como é que você faz para você ter políticas de Estado e não só políticas de governo, né? Hermínia. O problema é que a conjuntura em que isso se deu
ela não é simples, não foi simplesmente a política da cidade de São Paulo que pesou aí. Isso, sem dúvida nenhuma, É o momento do país, é né? o momento do país, porque o PT sofreu um massacre midiático, né? Isso é evidente. Eu não defendo o PT, eu acho que o PT cometeu muitos equívocos. Eu acho que a esquerda, como um todo, se afastou muito do chão da sociedade, daquilo que é a base social, e se encastelou na institucionalidade. Os movimentos sociais, sindicatos, partidos que são progressistas, de esquerda e democráticos, eles, na verdade, foram engolidos pela institucionalidade, não é? Então, eu acho que muito do que o Fernando Haddad fez é, sim, reconhecido na cidade de São Paulo, mas eu acho que era uma corrente tão avassaladora, contrária ao que as forças todas de esquerda, não foi só contra o PT. E não foi só contra o Haddad, portanto. E não foi só contra o Haddad, né? Que aí, e também, eu acho que, primeiro, a análise do que aconteceu em 2013, que foi o momento de inflexão da hegemonia do PT para uma correlação de forças que caminhou em direção ao impeachment, não é? Durante esse período, a mídia ela fez um processo muito impressionante de desmonte de uma consciência de que as soluções são coletivas, são públicas, passam pelas classes, por um caminho que é você sozinho, empreendedor, é você com o seu mérito, com a sua competência, com a sua... E eu ouvi muita gente pobre dizendo que o Estado atrapalhava. Eu ouvi, inclusive, comerciante de rua, como é que a gente... Camelô. Dizer, não, o Estado atrapalha, porque ele não deixa a gente trabalhar. Vem aqui, e tem gente que vem achacar, e tem gente que diz que aqui é proibido, tal. Então, é uma lavagem cerebral. A ideia, por exemplo, eu acho que esse fomento do ódio, ele está tão presente na sociedade brasileira hoje, a intolerância, o ódio, a falta de solidariedade, que você percebe isso, às vezes, conversando com as pessoas. A sensibilidade que as pessoas têm, por exemplo, para os trabalhadores domésticos, só isso explica como é que nós avançamos para aprovar uma legislação que diminui direito trabalhista num país como o Brasil. É um dos países de maior desigualdade do mundo. A lógica virou, né? Marco, como é que você analisa essa questão? Eu dei o exemplo, porque é o mais recente, né? Na cidade de São Paulo, Haddad e Dória. A Hermínia coloca isso num contexto mais amplo do Brasil, do que aconteceu com essa inflexão conservadora que se abateu sobre o Brasil a partir de 2013, pelo menos de maneira mais visível a partir de 2013. Embora 2013 tenha lá também ecos de uma busca de autonomização de movimentos e segmentos de movimentos populares, que foi, na verdade, tomado depois, né, capturado pela mídia corporativa, pela mídia rentista e comprometida com interesses os mais conservadores, reacionários, muito poucos cidadãos, né? Há quem diga que no liberalismo não tem sociedade, né? Só tem indivíduo, empreendedor e mercado. Né? E aí, portanto, a sociedade, quando tem sociedade, é arcaísmo, né? Essa direita que quer o Trump, né? O emprego para os americanos, essa coisa xenófoba e que trabalhar na diferença nem pensar, né? Mas, do ponto de vista da cidade, né? Dos espaços construídos, né? Do urbanismo,
que efeitos isso produz? A gente perde um tempo enorme, né? Tentando construir uma cultura, por exemplo, de ciclofaixas e ciclovias numa cidade do tamanho de São Paulo, e no momento seguinte isso é jogado fora como se nada tivesse acontecido. Porque nessa polarização toda é colocado num balaio, né, partidário. E a gente está falando de coisas, no direito à cidade ele aparece na Constituição de 88. Né? Depois ele é trazido em regulamentação no Estatuto da Cidade, enfim. Então você tem questões que são de cunho, inclusive técnico, né? Os números vão ali e comprovam, por exemplo, que uma medida está gerando qualidade, está gerando redução de acidentes, por exemplo, né? E aí, por uma questão de política partidária, de negação ao que foi feito, você tem uma troca, né, dessa proposta. Acho muito perigoso quando você não tem um projeto de cidade ou de país que seja de médio e longo prazo. Né? A gente precisa de pactos que sejam duradouros e que digam quais são as cidades, como é a cidade que a gente imagina. Né? Por exemplo, um plano diretor é um pacto onde, repito, todos os setores da cidade deveriam, né, colocar ali os seus anseios e suas questões, e isso se forma, em termos de lei, numa linha de conduta da cidade. Num plano. Num planejamento para a cidade. Exato, que é estratégico. Né? Quando você tem uma mudança política, seja ela qual for, e que começa a tentar romper com esses pactos, né, atendendo a esse ou aquele interesse, é um sinal de alerta muito grande. E aí a população tem que entender que está acontecendo algo de muito grave. E não vejo isso acontecer. A população parece que se junta nesse processo e custa a debater, a colocar de fora a questão política, né, e debater isso de forma clara. Assim. Colocar de fora a questão política partidária. Partidária, exatamente. A questão política tem que estar ali presente. Né? Custa tirar a questão partidária, né, essa dualidade toda. Essa polarização. Exato. E ficar mais tolerante para o debate, né? Mas eu queria também trazer uma questão que 2013 não trouxe só coisa ruim, não. Espera aí, Hermínia, antes de você vai trazer uma questão nova para o debate, eu também acho que não trouxe só questão. Mas a gente já estourou o tempo desse bloco, a gente volta com a questão da Hermínia no segundo bloco. Até já.